Bom dia, primeira série. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje nós vamos dar início à nossa terceira unidade e também ao terceiro bimestre. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pouco a respeito do que nós vamos estudar ao longo dessa unidade. Então, essa terceira unidade ela tem o tema epistemologia moderna. Então, durante toda a unidade, nós vamos estudar a respeito de filósofos filósofos modernos, né, durante o período da modernidade, que buscaram entender a respeito e também elaborar suas teorias a respeito da epistemologia, ou seja, do conhecimento. Então, nessa aula nós vamos ver um pouco a respeito de quem são esses filósofos que nós vamos estudar durante essa terceira unidade e também um pouco a respeito do que é epistemologia, para que a gente dê início a essa unidade já inteirados um pouco a respeito desse tema, tá certo? Então, a epistemologia, ela é o ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e também da racionalidade da crença e dos sistemas de crença. Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento, de toda a teoria do saber, vamos dizer assim, usado pela primeira vez pelo filósofo escocês James Frederick. O termo epistemologia ela é composto das palavras episteme e também logos, que vai significar conhecimento e significa palavra. Embora seja mais usado no sentido de estudo ou também de ciência. Então, ela tenta descobrir como o conhecimento ele é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios da crença, verdade e também justificativa. Atualmente, ela é compreendida como a teoria do conhecimento. Ou seja, em resumo, a epistemologia é o ramo da filosofia que vai se tratar do conhecimento. Como adquirimos esse conhecimento? Como esse conhecimento ele foi produzido ao longo dos anos? Quais são esses filósofos que buscaram entender como nós, seres humanos, absorvemos o conhecimento? Como nós criamos ou produzimos, né, conhecimento? Então, a epistemologia é justamente essa parte aí da filosofia que vai ser responsável justamente por entender como funciona aí a produção do conhecimento ao longo dos anos. Nessa unidade, nós vamos estudar a epistemologia moderna. Mas isso não quer dizer que a epistemologia ela iniciou, vamos dizer assim, durante o período da modernidade. Muito antes disso, ela já aparece em relatos, em histórias, desde a antiguidade. Durante o período da antiguidade, ela aparece principalmente por meio dos mitos que se criavam a respeito do conhecimento. Um bem conhecido é o mito de Prometeu, onde ele vai dar forma aí aos seres humanos e, segundo a visão dele, faltava ali a inteligência, o saber, algo que pudesse projetar esse ser humano para a vida, em agir na vida, no mundo. Então, ele coloca aí como o sol, ele faz essa analogia, na verdade, a inteligência, o saber, a racionalidade com a chama, o sol. Então, desde o início dos tempos, desde a antiguidade, a epistemologia ela é retratada, ela aparece na história. Então, durante o período da antiguidade, também na filosofia antiga, a razão ela foi interpretada valendo-se de relações problemáticas entre os conhecimentos opinativos e também o racional, a doxa e a episteme, ou sensível e inteligível, que vocês já estudaram durante
a unidade passada, que vocês já viram, a exemplo de Platão e Aristóteles, Parmênides e vários outros filósofos durante a filosofia antiga aí, que trataram sobre esse embate entre a racionalidade, a razão, e também o conhecimento produzido a partir das nossas opiniões, das nossas experiências ou das nossas percepções, vamos dizer assim. Então, já no período aí, né, da antiguidade, passando também a filosofia antiga, essas discussões, essas interpretações a respeito da razão do conhecimento, elas já aparecem. Na filosofia medieval, a razão, no caso, ela foi confrontada com a fé. A exemplo dos filósofos Santo Agostinho, que também vocês viram, e também São Tomás de Aquino. Foram grandes filósofos cristãos que, durante o período medieval, fizeram esse embate entre a fé e a razão, sempre, logicamente, como filósofos cristãos, tentando colocar aí a fé acima dessa razão. Mas mostra também que durante o período medieval, ela também aparece na história, ela também é o centro das investigações, das atenções dos filósofos. Então, desde a antiguidade até a modernidade, de alguma forma, algum filósofo, ele se debruçou a respeito das questões da razão, do conhecimento, de como produzimos esse conhecimento. Coloquei aqui só exemplos para vocês verem, inclusive vocês podem acompanhar na página 5 do livro de vocês, esse trajeto aí, até chegar durante, pelo menos, o período da modernidade, que é o período em que nós vamos se voltar durante essa unidade, e como a razão, a episteme ou a epistemologia, ela aparece durante esses períodos. E, finalmente, na modernidade, que é o período em que nós vamos estudar, os pensadores, eles realizaram estudos voltados para o conhecimento especializado e organizado por um método, que é chamado atualmente de ciência. Nesse período, muitos intelectuais eles desqualificavam a Idade Média, a qual se referiam com a expressão Idade das Trevas. ênfase nesse termo, que nós não devemos utilizar, na verdade, é um termo pejorativo, que hoje em dia quase não se usa, mas durante o período, né, da modernidade, alguns filósofos se referiam aí à Idade Média como essa Idade das Trevas. Então, por considerá-la um período em que a razão humana ela esteve obscurecida. Então, durante esse período, que é o período que corresponde também ao iluminismo, né, eles avaliavam aí como trouxeram a luz ao conhecimento. E todo o período em que, fora dessa modernidade, do período do iluminismo, todos esses outros períodos foram obscuros, não tiveram essa luz ao conhecimento. Então, sendo assim, eles reclamavam para si próprios o resgate simbólico da tocha entregue por Prometeu à humanidade. O mito que eu falei para vocês no início da aula, Prometeu, ele na verdade, ele rouba um pouco da tocha de Zeus para levar aos seres humanos o conhecimento, a razão. Então, é esse mito aí que ele corresponde, inaugurando um movimento intelectual que ficou conhecido como iluminismo, como vocês já devem ter visto, né? Ou esclarecimento. Então, os representantes desse movimento defendiam a retomada do pensamento dos gregos antigos para a filosofia e também a aplicação de um método para a ciência, a qual obteve um grande desenvolvimento nesse período. Então, durante esse período da modernidade, a ciência, né, como ficou conhecida, ela vai ser, o conhecimento, na verdade, ele vai ser produzido a partir de métodos. Então, todos esses filósofos aí que passaram por esse período da modernidade vão
de certa forma, desenvolver o seu próprio método para se alcançar esse conhecimento. Então, nós vamos ver exemplos aí de filósofos racionalistas, de filósofos empiristas e outros que, a seu modo, buscaram um método para que pudessem alcançar, de certa forma, esse conhecimento ou entender como nós conseguimos produzir conhecimento. Eu coloquei aqui para vocês, durante essa unidade, nós vamos ver o método experimental do filósofo Francis Bacon, é um desses filósofos que nós vamos estudar. Também o método racionalista, do René Descartes, o método empirista, ou empirismo, de John Locke e David Hume, e também o criticismo de Immanuel Kant. Então, esses são aí alguns filósofos, né, que ganharam visibilidade e notoriedade durante esse período da modernidade, por justamente aí desenvolver esses seus métodos a respeito da episteme, a respeito da razão ou do conhecimento, de como cada um prefere, né, se referir. Então, durante essa unidade, nós vamos se debruçar aí a respeito dessas questões do conhecimento, utilizando aí como referência esses métodos desses filósofos que eu citei aqui para vocês, tá certo? Mas a epistemologia moderna, no caso, em resumo, né, para que vocês entendam, ela vai tratar, nessa unidade, na verdade, vai tratar da epistemologia moderna, que é uma fase aí desenvolvida em um contexto em que o conhecimento teológico ele abriu espaço para a ciência moderna e a valorização, principalmente da matemática. Então, como vocês podem ver, né, como eles buscavam sempre um método, eles acreditavam que só poderia ser alcançada aí essa razão, esse conhecimento a partir de um método, como ficou conhecido durante esse período. Então, a matemática ela foi bastante utilizada, inclusive por filósofos como o próprio René Descartes, para se basearem aí e formular os seus métodos. Então, por isso que ela vai ganhar bastante visibilidade aí, importância durante esse período, valorização, vamos dizer assim. De modo que o mundo ele passou a ser concebido como um espaço regido por leis, passíveis de serem decifradas por meio de métodos. Então, como vocês podem ver, como o próprio texto coloca, o conhecimento teológico que já vinha sendo produzido aí com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino e outros filósofos aí que estavam de alguma forma tentando relacionar aí a fé com o conhecimento teológico, no caso, com a razão, vai abrir espaço aí para que seja produzido uma outra forma de conhecimento, uma forma que utiliza como base, que utilizou como base os métodos, algo mais concreto. Então, o mundo ele passa a ser regido por leis passíveis de serem decifradas por meio de métodos. Então, uma outra visão de mundo, uma outra visão de conhecimento, de razão, que passa a ser formulada aí durante o período da modernidade, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Foi só uma introdução para que vocês entendam o que vocês vão estudar durante essa nova unidade, esse novo bimestre. Os filósofos, né, já que vocês aí interagem já com esses filósofos que nós vamos estudar. Então, por hoje a aula vai terminar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem as suas dúvidas no chat. Eu sempre estou lá para que vocês tirem as suas dúvidas em relação à aula, em relação à atividade, a qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Então, por hoje é só. Até mais e até a próxima aula.